Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E desta feita, conforme nós prometemos alguns vídeos atrás, nós vamos dar continuidade aqui a fazer uma explanação dos livros da Bíblia. Estamos em Gênesis, capítulo de número 5. Paramos já no Gênesis 4 e hoje farei aqui uma explanação do livro do Gênesis, capítulo de número 5. A irmã Gisela, minha esposa, está aqui do lado. Dá uma paz do Senhor aí, irmã Gisela. Paz do Senhor. Enfim, ela vai, depois de eu fazer a explanação, ela vai me fazer 3 perguntas aqui. E eu vou tentar respondê-las de uma forma bem simples, objetiva e direta, conforme é o caso aqui das gravações que são feitas no nosso canal. Nós não gostamos aqui de ficar de embromações e nem tampouco fazer rodeios, mas procurar simplificar o máximo possível a palavra do Senhor para você entender e para você poder assimilar a palavra de Deus. É claro que a profundidade ela vai sendo adquirida com o tempo em que você vai tendo contato com a Bíblia e vai estudando-a. Então você passa a ter mais profundidade. Bom, vamos lá à leitura do capítulo 5 que eu passarei a fazer agora. Diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou Adão. Então veja que o homem e a mulher foram chamados de Adão. Ah, mas não era Eva? Foi chamado de Adão. Adão, literalmente, quer dizer homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Grava bem essa expressão, e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Outra vez, segunda vez. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu 3 vezes. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalael. Depois que gerou Maalael, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu 4 vezes. Aos 65 anos, Maalael gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalael viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 895 anos e morreu 5 vezes. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo Jared 962 anos e morreu 6 vezes. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Grava bem essa expressão. 300 anos e gerou outros filhos e filhas, Enoque no caso. Viveu ao todo 365 anos, Enoque. Enoque andou com Deus e não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Está na nova versão internacional, NVI, tá? Estou lendo nessa versão. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque, que não é aquele Lameque do capítulo 4, tá? Aqui é o Lameque da descendência de Sete. É bom que diga-se logo isso para explicar. Há um outro Lameque no capítulo 4, que é da descendência de Caim. Nomes homônimos, mas eram 2 pessoas distintas, não era o mesmo Lameque. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia com atenção, porque senão tu pensa que o mesmo Lameque lá, que tinha Hades lá como mulher, e que era um cara que gostava de bravatas, né, de falar coisas ousadas,
um cara abusado, né? Na verdade, é o mesmo daqui desse capítulo. Então já deixa essa explicação aí para os irmãos, tá? E aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé. Noé. E disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Por que isso? Porque o nome Noé vem do hebraico Noar, né? Tem que encher um pouquinho o peito de ar é porque o hebraico tem muito isso, né? Tem palatal, dental, gutural, labial. Tem esse tipo de fonema, né? De pronúncia gutural, que é aquela que arranha a garganta, pronúncia labial, aquela que você mexe muito com os lábios, dental, aquela que você trava os lábios para falar algumas palavras. Então, Noar, tá vendo? Arranha um pouco a garganta. Então, a palavra Noar, que dá o nome de Noé em português, significa descanso. Os nomes na Bíblia têm uma significação muito grande, muito importante, tá bom? Então é bom que você guarde isso no teu coração. Os nomes não são por acaso. Eles têm uma ocasião e têm uma importância imensa dentro do contexto da história bíblica. Então Noé nasce. E depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 777 anos e morreu. E o último versículo, 32, diz: aos 500 anos Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Aí termina o capítulo de número 5. Muito bem, uma coisa que eu quero chamar muito a atenção nesse capítulo é a importância que nós temos aqui da genealogia de Caim e a genealogia de Sete. Duas genealogias. A genealogia de Caim é aquela que dá origem aos cainitas, ou povo de Canaã, aquele povo mesmo que mais tarde Josué, numas incursões militares, muitas incursões militares que ele fez, Deus pede para desarraigá-los da terra. Então a descendência de Caim, ela é considerada uma descendência ímpia, uma descendência que não andou conforme a vontade de Deus, conforme ao agrado de Deus. Desagradou a Deus a ponto de Deus dizer que tinha chegado o tempo e a medida dos amorreus, não é, que representa ali toda a civilização cananeia, composta de várias nações, eles tinham chegado ao cume, ao topo dos delitos e pecados contra os seus semelhantes e contra a terra, e Deus manda desarraigá-los e usa Josué e o povo de Israel, considerado pequeno, mas do pequeno Deus pode fazer grande. Deus pode usar coisas pequenas para confundir as grandes, glória a Deus por isso. E Deus ali, ele desarraiga muitas daquelas nações. Josué morre, infelizmente não dá prosseguimento a tudo. E vem a era dos juízes, e a era dos juízes não faz aquilo que Deus queria, que era as incursões para tirar aquele povo dali. Por isso eles serviram, como disse Deus, como ilhargas e ferrões contra o povo de Israel, o povo de Israel. Então vemos aqui a diferença das duas genealogias. Quero chamar a atenção de uma outra coisa. Todos dizem: gerou filhos e filhas e viveu, e viveu, e viveu, e morreu, e viveu, e morreu. Então nós já encontramos a palavra morrer. Lembra-se lá no início, quando Deus fala para Adão e Eva, Deus diz o seguinte, que no dia em que da árvore que eu ordeno que não coma, que é a árvore da ciência do bem e do mal, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não é isso que Deus fala? No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E esse capítulo 5, ele vai nos dizer esta expressão: e morreu. Gerou e morreu. Gerou e morreu. Gerou e morreu. Agora chega a vez de Enoque. Aí está a grande diferença. Em Enoque, nós não encontramos essa expressão, e morreu. Enoque, ele se distingue de todos desta lista genealógica, desta tábua genealógica do capítulo 5, porque diz que Enoque, ele não só gerou filhos e filhas, mas é dito duas vezes que ele andou com Deus. Então nós vemos que andar, que vem da palavra um verbo, né? E esse verbo vem do verbo terer
terer, significa terer, a significação desse verbo significa modo de vida ou de conduta. O modo de vida ou de conduta de Enoque, ele foi determinante na vida dele, ele andou com Deus, ao contrário daqueles que viveram com Deus. Ele andou com Deus, significa que viver com Deus ou viver porque Deus está tendo misericórdia é uma coisa. Todos nós, até o mais ímpio pecador, o cara que faz as maiores maldades, está vivo agora. Tem muita gente fazendo maldade agora e está viva. Mas há aqueles que não vivem apenas nesta terra, eles andam com Deus, eles têm comunhão com Deus, o modo de vida deles é diferente, a conduta deles é diferente, porque eles andam com Deus. E por fim, lá no finalzinho, nasce Noé. Noé é que vai no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, 8, 9, ele vai estar ali mostrando para nós o desenrolar do cenário da história bíblica, e nós vemos aqui também incipientemente a descendência dos filhos de Sete, passando por Noé, até chegar ao Messias, aonde nós vamos ter lá no capítulo de número 1 de Mateus, a genealogia de Jesus, e lá vai aparecer o nome de Sete, de onde nós estamos tirando esse capítulo 5 do livro de Gênesis. Que coisa interessante, né? A irmã Gisela, depois de que lemos aqui, ela tem umas perguntas para fazer. Vamos ouvir o que ela tem a me perguntar e eu vou responder assim com bastante objetividade, conforme estou fazendo aqui na explanação do capítulo 5 do livro do Gênesis. Pode perguntar, irmã Gisela, qual a sua dúvida aí? Pastor Ricardo, é muito necessário assim ler as genealogias, como começou aqui em Gênesis, também tem lá em Mateus. Qual a importância dessa leitura? Às vezes tem pessoas que acham muito chato, né? Bom, e até pula essa passagem. Bom, realmente tem pessoas que quando pegam as genealogias, elas falam, para que genealogia? Qual a finalidade da genealogia? Para que eu tenho que ler essa genealogia? Isso tem algum sentido? Isso tem alguma importância? Ler a genealogia? Olha, eu quero dizer para você mudar o teu conceito. As genealogias, elas são importantíssimas, porque as genealogias, elas literalmente assambarcam, ou seja, elas literalmente ligam a história da Bíblia com a história da própria humanidade e da própria história da salvação. Quando você tem as genealogias, você está querendo mostrar, a Bíblia está querendo nos mostrar o seguinte, que são personagens que viveram em um período da Terra, em um período de tempo, em um período da história humana. Eles literalmente estiveram aqui, eles deixaram filhos e filhas, eles viveram aqui na Terra, e as genealogias, elas têm um plano divino de mostrar, de preservar a história. Por isso que Mateus e Lucas puderam fazer a genealogia de Jesus, graças a esses registros do Tanar, né? Que é o Antigo Testamento, como conhecemos. Que tem várias genealogias, em Crônicas tem muitas genealogias, então todas são de uma importância vital. Agora, se tu me perguntar, né? Ah, pastor, eu posso botar o nome dos meus filhos de Maalael, Jared? Aí já é uma coisa bem diferente, né? Aí já é uma coisa que eu não aconselho você fazer. A não ser que você queira dar um nome exótico para o seu filho, né? Você vai botar um nome desse. Mas geralmente as pessoas não colocam esses nomes, mas eles são importantes dentro de um contexto bíblico, de um contexto, de um sentido que Deus quer nos mostrar a historicidade e quer nos mostrar a linhagem, principalmente do Messias, passando por Sete. E também, lá no capítulo 4, né, a linhagem ímpia, passando por Caim, tá bom? Uma outra coisa interessante também, que Lameque, da linhagem de Caim, ele é o 7º depois de Caim. E Enoque, ele é o 7º depois de Adão, vindo pela linhagem de Sete, né? Enoque é o 7º depois de Adão. Vejam, Lameque é um camarada hostil, um camarada valentão, um sujeito que exemplifica muito bem a maldade, o perjúrio, a blasfêmia,
e é um camarada que demonstra toda a arrogância da impiedade do homem. Já Enoque é o sétimo. Veja, Lameque é o sétimo de Caim, Enoque é o sétimo de Adão por 7. Tá? Então vemos que Enoque anda com Deus, tem comunhão com Deus. Veja, quando uma pessoa está ligada a Deus, ela é diferente. O sétimo da linhagem ímpia é diferente do sétimo da linhagem piedosa. Então guarda isso aí no teu coração. Outra pergunta, irmã Gisela? Pastor, nesse capítulo 5, nós vemos que chegamos a Enoque, né? E como o irmão explicou bem, ele viveu muito, né? Ele viveu muito e ele não passou pela mesma situação. Ele diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Como assim? O que aconteceu exatamente com Enoque? Olha, essa é uma pergunta que esse texto é um texto muito, assim, vamos dizer, diferente. Além de mostrar todas essas coisas que eu já falei, esse texto fala desse suposto arrebatamento de Enoque. Inclusive, há alguns pesquisadores da escatologia que dizem que Enoque e Elias serão as duas testemunhas do Apocalipse. Não é a minha opinião, mas se você estuda escatologia, você sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque Enoque e Elias, eles saíram da terra de uma forma sobrenatural. Tanto é que a Epístola aos Hebreus, ela diz que Enoque foi trasladado. Capítulo 11 de Hebreus, leia lá. Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque antes da sua trasladação alcançou um testemunho de que agradou a Deus. Então, a Bíblia nos dá a entender que Enoque ele foi levado por Deus para algum lugar. Agora, eu não tenho a explicação de que lugar é esse. Você pode me perguntar, foi para o paraíso? Sim, quem sabe, há algumas especulações teológicas, alguns vieses de interpretação que dizem que Enoque foi para o paraíso, para um local onde Deus ali o recolheu, guardou. E alguns dizem que está guardado lá até se manifestar o período das duas testemunhas. Mas isso é uma especulação, é uma teoria também, que não é uma coisa que a gente pode assim dizer que é alguma coisa que seja isso mesmo, né, por A mais B, ok? Então Enoque foi tirado da terra, ele não morre, ao contrário de todos aqueles que morreram. Isso mostra que quando se anda com Deus e não se apenas vive com Deus, cumpre-se aquilo que Jesus falou lá: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quem tem Jesus passou da morte para a vida, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Que vida é essa, pastor? A vida eterna que temos em Cristo Jesus. Jesus falou que nós já temos a vida eterna. A vida eterna já se manifesta em nós, ainda que estejamos nesse tabernáculo de carne. Interessante, não é? São afirmações do Evangelho de João, principalmente, né? E a irmã Gisela tem uma outra pergunta, a última pergunta, para a gente encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar tão longo, né? Parece que é sobre as pessoas viverem tanto tempo, é isso? Pastor, o que as pessoas antigamente viviam tantos anos, tanto tempo, e hoje as pessoas não têm essa altura de idade. A Bíblia diz que depois de 70 e poucos anos, né, é só fato e cansaço. Qual seria, no caso, a explicação dessa diferença? Bem, meus queridos, essa genealogia ela revela-nos que pessoas viveram, o que viveu mais aqui, no caso foi Matusalém. Matusalém foi o que mais viveu. Ele viveu muitos anos. A Bíblia está dizendo aqui que ele morreu com uma idade de 969 anos. De todos aqui que são descritos, foi o que viveu mais. Essas idades nós não podemos precisar assim com muito detalhes. Por quê? Porque estamos num período antediluviano. A gente podia fazer aqui especulações de qual tipo de calendário, né? As duas especulações são que existe o calendário lunar e o calendário solar.
ok? O calendário lunar tem 2 dias a menos e o calendário solar tem 2 dias a mais. Mesmo que fosse no calendário lunar, 969 anos no calendário no ano lunar seriam muitos anos, muitos dias de vida. Então alguns, até cientistas cristãos, eles dizem que as condições atmosféricas daquela época e até também as condições do homem naquela época, porque o homem tinha acabado de sair da fornalha de Deus, vamos dizer assim, e tinha saído de Adão diretamente. Esses homens então eles gozavam de uma longevidade devido a estas circunstâncias. Tinham saído de Adão, que tinha saído do jardim do Éden, e que Deus diz: no dia em que comeres morrerás, mas Deus não os mata imediatamente. E Deus dá muitos anos de vida a Adão. E outros dizem que as condições eram diferentes. Não havia carne com elementos nocivos, não havia todos esses inseticidas de agrotóxicos que jogam hoje nas lavouras, não havia injeções para dar no frango, o frango inchar, para poder engordar, para poder a gente comer. Isso acaba com a saúde, dá câncer. Então tudo era natural. Então alguns acreditam que até a própria atmosfera da Terra, a camada de ozônio, e isso aconteceu tudo antes do dilúvio, né? O sistema aerotelúrico, né? O sistema de oxigenação era alguma coisa que permitia eles viverem todos esses anos. Há uma outra especulação que esses anos podem ser também anos simbólicos. E há também uma outra especulação que diz que os nomes aqui, na verdade, são nomes das tribos. Tribos que levavam esse nome e que essas tribos duraram todos esses anos aqui. São especulações. Eu creio particularmente que eles viveram muito, e a lista é até modesta, não é? Em vista de muitas outras listas que a arqueologia encontrou. Ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá o like, dê o joinha. Agradeço a Deus por tudo isso. E se inscreva no canal, espalhe os vídeos aí para todos quanto puder. E não esqueça aí de dar um comentário, ok? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom. Irmã Gisela, daí o seu shalom aí, a sua despedida aí. Shalom, Adonai. Foi muito bom participar com o pastor Ricardo. Uma explicação muito boa. E que Deus continue abençoando e que vocês também possam absorver e aprender muito. Porque esse canal é para nós tirarmos as dúvidas mesmo. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Nada. Desculpe aí a câmera. A gente filma normalmente, como eu falei para vocês, né, num equipamento amador, meu celular, um tripézinho, e a câmera deu uma caídazinha aqui. Mas me perdoem aí, mas o que importa é o conteúdo, que graças a Deus espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom.